Olá, gente. Bom, vamos dar continuidade às gravações relacionadas com os tópicos para essa primeira prova. Só está passando a falar sobre a coleção de dados tuplas, né? Eu já tenho falado para vocês em sala de aula, mas para deixar registrado e, eventualmente, dependendo do tempo, a gente está abordando questões no contexto. Vamos dar início, né? Muito bem. Eu vou minimizar aqui para poder a gente ver nossa abordagem. Isso aqui nós terminamos a parte de lista, né? Falamos dos métodos relacionados com lista. Inclusive, um dos métodos, não necessariamente relacionado diretamente com lista, mas é um método lá do módulo random, um módulo de estatística, né? Que a gente chegou a estar fazendo alguns exemplos em sala de aulas, que é de você embaralhar uma lista, né? Eu não cheguei a estar cobrando na lista de exercícios, porque, em verdade, eu não segui uma aplicação direta de módulo, eu faço mais na frente. Esse módulo, ele não é aceito para tuplas, né? Porque tuplas são inalteráveis, eu não posso estar embaralhando uma tupla, né? Eu estaria mexendo na ordem dos dados, né? E isso não é possível. Mas a forma de utilizar, eu coloquei aqui no contexto só para que vocês pudessem estar verificando, é o seguinte, né? Deixa eu fazer um destaque, né? Eu estou com a lista, né? Como eu estou chamando um módulo estatístico, aí eu não estou chamando o módulo inteiro, esse módulo tem bastante coisa, se você quiser verificar, eu já disse que para ver todos os métodos e propriedades, funções, etc. de um módulo, você usa a função dir, abre parênteses e bota o nome do módulo. No caso do módulo estatístico, ele vai exibir todas as funções existentes. Mas aqui no caso eu só vou precisar do método shuffle. Shuffle, em inglês, a tradução é embaralhar, né? Aí peguei a lista aqui, que contém todos os nomes de alunos, né? Não está exibindo porque eu ampliei para ficar maior, né? E eu simplesmente faço shuffle e o nome da lista. Eu não posso fazer print shuffle, porque esse shuffle é um comando que é executado por vez. Se eu boto print e shuffle, ele não vai exibir nada, porque eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que fazer o embaralhamento e depois é que eu vou imprimir a lista, efetivamente. Muito bem, quando eu imprimo, observe que a nossa lista eu coloquei em ordem alfabética, né? Eu tinha feito o comando antes do sort, que é colocar a lista em ordem alfabética. Então, aqui eu embaralhei. Quando você embaralha, aí o resultado que você vai estar obtendo vai ser a lista exibida aqui, né? A ordem ficou não mais embaralhada. Bom, cada vez que você executar, ele vai fazer o embaralhamento, essa ordem que está apresentando aqui eventualmente muda. Eu vou rodar o programa novamente só para que vocês percebam que ele faz esse embaralhamento sempre, né? Tá certo? Deixa eu rodar o programa, né? Você vê que a ordem que ele exibiu agora já foi outra, né? Toda vez que você roda, ele embaralha a sua lista. Muito bem, dependendo dos contextos, até eu estava fazendo como aplicação isso, você colocar o nome do aluno, digamos que eu quero que vocês apresentem uma determinada atividade, e quero saber a ordem com que vocês vão apresentar. Aí, para não fazer privilégio de A ou de B pela ordem, eu posso pedir para embaralhar e aqui ficaria a ordem que eu iria estar chamando, né? Isso depende do contexto, você pode estar utilizando em algumas circunstâncias. Muito bem, mas eu não queria estar falando sobre lista mais, o objetivo daqui é estar falando sobre as tuplas, né? Tuplas, repito, esse tipo de método não é aplicável. A parte que eu vou falar sobre tuplas aqui vai ser um vídeo mais breve, porque ele tem bem menos métodos, tendo em consideração que tuplas ele é de tamanho inalterável e só permite repetição de dados, mas eu não consigo apagar nem remover todos aqueles métodos relacionados com editar. A gente apenas faz observações que você poderia fazer nisso, mas convertendo ele para listas e usar o mesmo método de lista e depois trazer de volta. Mas diretamente ele não permite isso. Pois bem,
a gente terminou o conteúdo de tuplas e eu observei que a gente não tinha feito nenhum exercício. E eu estava querendo, pelo menos, praticar alguns exercícios. Cadê nosso... Tá aqui, né? Eu abri na página aqui alguns exercícios, embora em sala eu tenha feito, mas aqui não consta nada para registro como referência para vocês estarem olhando. Então, abri uma das questões. A outra questão aqui é sobre tupla, estou fazendo só sobre lista, né? É dado uma lista pelo formato, lista começa com colchetes, né? E eu estou querendo fazer a impressão do terceiro elemento da lista. A forma de você referenciar o terceiro elemento de uma lista, você põe o nome da lista, né? Alunos. E entre colchetes, você põe o elemento da terceira posição. O elemento da terceira posição, quando eu começo com 0, aqui é a posição 0, posição 1, posição 2. Então, o terceiro elemento, de verdade, está na posição 2. Né? Só isso que eu tenho que fazer. Aqui eu quero que mude o nome de Maria para Fátima nessa lista. Então, o método, a forma de você mudar, você refere ou à posição ou ao nome. Maria, no caso, você pode fazer assim, né? Põe o nome Maria. A gente já viu que para duplas não aceita assim, só com indexação, né? A gente vai ver, né? Você pode colocar entre duas aspas ou uma aspa. O Jandré reclamou porque em duas aspas não estava funcionando. Quando acontecer isso, vocês me reportam, porque na hora que a gente edita, esquecer, tem um espaço aqui, não tem não. Deixa eu botar os óculos que está tão curto. Vou ver se eu faço uma ampliada do lado esquerdo, só para poder vocês enxergarem melhor essa parte, né? Deixa eu ver se está... bom, só para poder ampliar demais como eu estou vendo, né? Botei Maria, o símbolo que eu botei aqui não foi o do fechar aparece, agora sim, por isso que estava errado. O nome, aluno já tinha botado, mas não tem um ponto aqui, né? Não sei se vocês estão vendo, se não tem eu tenho que botar, né? Não, quando eu vou fazer referência a elementos não boto ponto, não. Ponto é quando eu vou falar de métodos. Métodos é que sempre tem ponto, né? E aqui do mesmo jeito eu vou botar em duas aspas. O padrão para evitar quando eu vou começar com um, é bom terminar com um. Pode ser que eu não tenha posto lá, provavelmente eu coloquei, mas eu quero que Maria seja Fátima, né? Fátima com acento, tá sem acento, tá com acento, né? Se botar duas aqui, bote duas K. Não que o programa não aceite, se você botar só um aqui e duas K, ele aceita, roda com certeza, mas que é efeito como foi editado aqui. Evitar de eventualmente estar corrigindo. Se vocês colocarem e tiver erro, me diga qual eu vou corrigir, com certeza. Né? Bom, estou querendo que você ponha a lista alunos em ordem alfabética. Em ordem alfabética é um método que faz isso, né? Em ordem alfabética, ele enumera primeiro os números, né? Se tiver letras no negócio, depois por letras maiúsculas, as primeiras letras, como está tudo em maiúsculo, não tem restrição de estar botando tudo alto ou baixo. Como não tem um ponto aqui, e é um método que eu vou usar, eu tenho que inserir o ponto, né? Aí ponto, e agora sorte, que é o método de ordenar, e simplesmente abre e fecha parênteses. Não tem argumento para fazer a ordem. Pelo menos a ordem natural. Se eu quisesse a ordem invertida, do último para o primeiro, a ordem alfabética, né, ou alfanumérica, melhor dizendo, aí você tinha que colocar, na verdade nem chegar a estar cobrando isso no exercício. Aí você tinha que botar reverse, que você está querendo que a ordem seja reversa, igual a true, né? True, começa com letra maiúscula, no caso do Python. Em inglês, desculpa, em Java que não, né? O true é em letra minúscula. Né? No caso de você querer colocar em ordem reversa, você teria que colocar esse comando. Nós vimos isso quando falamos sobre lista, né? Mas aqui não está pedindo ordem reversa, então o correto é assim. Né? Muito bem, em relação a anexar o número de elementos alunos ao final da lista,
Eu até enfatizei isso, mas nem havia necessidade. O comprimento de uma lista, quem determina a função len, né? Ele quer que eu anexe ele. Então lá na lista já tem um método aqui que eu vou estar usando. O que vai anexar no final da lista é o comando anexar, que em inglês é append. Append, aí eu quero que coloque no final da lista quem? O comprimento da lista, né? O comprimento da lista, a lista é aluno, né? Tem que fechar o parênteses, já estava fechado aqui. Não, então tem que fechar. Abri dois, tem que fechar dois, né? Bom, anexar ao final da lista, depois quando eu for imprimir a lista 1, que é o que eu faço aqui, vai ficar a mesma lista original e no final vai ter a quantidade de elementos da lista, né? Que no caso são 10. Se você for contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está sendo 9, mas por quê? Porque eu adicionei um elemento, né? Onde foi que eu utilizei isso? Aqui já estou fazendo, desculpa, já estou pulando, né? Esses erros que você pode estar cometendo sem querer. Vou estar em ordem alfabética, o comando sorte tem que ser aqui, né? Não é o próximo eu estou pulando, né? Eu tenho que observar se já tinha o ponto aqui. Se não tivesse, então tem que colocar, não tem não. Aí eu quero imprimir, vai sair essa lista. Agora estou inserindo mais uma, por isso que contei 9 ali e está saindo. Na hora de imprimir agora vai sair 10 porque eu estou inserindo Emily na terceira posição, né? Preservando a ordem foi dada aqui, preservando a ordem entre aspas, porque já estava em ordem, eu botei Emily na terceira posição só para preservar a ordem, né? A terceira posição é a posição 2. Naturalmente, quando eu colocar ela aqui na posição 3, esses dois mais itens vão ser deslocados para a direita. O Fátima vai passar a terceira posição, o Frank é a quarta posição em termos, começando do primeiro, mas em termos de indexação, seria a posição 2, Fátima seria a indexação 3 e assim por diante. Bom, o comando que a gente faz isso identificando posição é o método insert, de inserir, né? Aí em inglês a sua escrita é essa. Aí as opções dele, de acordo com os métodos que a gente descreveu, tá aqui tudo na apostila, né? Se você andar um pouquinho para cima, a gente tem todos esses métodos para vocês verem. Tá aqui o método insert, a posição e o item, né? Vocês, uma tabelinha dessa olhando, imagino que dá para poder fazer uma boa referência na hora de estar respondendo esses exercícios, né? Muito bem, vamos voltar lá na posição, né? Insert, eu botei o que aqui? Botei a terceira posição é o número 2, 0, 1, 2, né? Então 2, eu quero que insira quem? Como string, já que é como string, vou botar aspa dupla dessa vez, né? Se estiver errado, a gente tem que corrigir o arquivo, porque era para aceitar. Emily, né? Emily está aqui na terceira posição. Falta fechar o parênteses, né? Do método inserir, né? Bom, aqui eu anexei, imprimi da dela, que eu quero que remover o Franklin da lista alunos, né? O Franklin está em que posição? O Franklin está na posição 01. Se bem que eu posso fazer remover e citar referência primeiro, já que remover usa o método remover. Você volta novamente àquela lista, como eu falei, o remover item, você tem que especificar o item, né, que está removendo, né? Muito bem, então esse aqui é o comando que ele está usando. Deixa eu subir mais para poder aparecer lá, né? Não vai acontecer como aconteceu com o vídeo ontem. O método não tem um ponto, eu tenho que botar remove. E agora tem que colocar o nome do item que eu quero remover, Franklin. Bom, seria essa a forma de inserir. E no final vou usar indexação negativa para poder imprimir o último elemento da lista alunos. O lista alunos seria a quantidade de elementos, né? A forma de você fazer isso, você põe o nome da lista e coloca a indexação que você quer. No caso, entre colchetes,
Eu quero o último com indexação negativa você aponta dessa forma, né? Certo? E aqui eu vou estar imprimindo nessa faixa aqui do quarto até o oitavo. Observe do quarto até o oitavo. Se eu quero imprimir faixa, você vai botar alunos, entre aspas, aqui você vai querer a faixa dizendo onde começa e onde termina. Quero que comece no quarto. O quarto é posição 3, né? Separa por 2 pontos. Eu quero do 3 ao oitavo elemento. Imprimir do quarto ao oitavo elemento. Quando eu boto do quarto ao oitavo é inclusive, então eu tenho que varrer até 9 para poder chegar no oitavo, né? Pulando de 2 em 2, eu quero que saia Fátima, Tauná e Valeci. Pulando de 2 em 2, aqui eu vou indicar de 2 em 2, né? Se você olhar a lista aqui, o quarto, quando eu imprimir vai sair isso. 0, 1, 2, 3, que é o quarto elemento na ordem. Pulando 2, 2, pula 1, 2, vai ser... Eu quero que pule 2. Fata, pula esse, então eu vou imprimir painado. Então aqui tem que ser 3, né? E quando eu ir pulando 2, 2 é deixando 2 sem imprimir e o próximo sair. Aqui a quantidade vai ser 3, que ele conta como o primeiro, o salto, né? Fátima, 1, 2, 3, né? Então, por isso que eu estou botando de 3 em 3. Quero que saia Fátima. Eu estou dizendo pular 2 em 2, mas aqui talvez a rigor da forma como ele cita, são 3 em 3. Eu estou querendo dizer que pulando 2 elementos tira, pulando 2 elementos tira. Então eu começo com Fátima, né? Estou com a lista na ordem correta. Eu inseri. Não, eu removi Franklin, tá certo. Então, se eu remover Franklin, estou começando na posição. Cadê minha lista? Do quarto ao oitavo elemento. Do quarto ao oitavo elemento é 4, né? Vamos começar no 4, eu estou falando 4, então não tem como. É porque nossa lista eu removi o Franklin, não tem o Franklin, né? 0, 1, 2, 3. Esse é o quarto elemento, né? Estou começando do quarto, tem que botar no quarto. Fátima. Aí o Franklin não existe, eu vou pular de 2 em 2, né? Aí 1 pula 2, por isso que é Tainá, né? Tainá, então aqui é 2 mesmo, não é 3 não, né? Estava contando o Franklin e Fátima. Aí eu vou pular, pulei 1 agora, né? Agora 2, a Tainá. Quando eu pulo 1, 2, que vai sair o Valdeci, né? Então é pulando de 2 em 2. A escrita é essa mesmo. Tem que ficar atento para poder não errar por conta de besteira, né? O ideal é você rodar o programa, como eu vou fazer aqui, para poder checar que está saindo de acordo com o esperado, porque a ideia desse programa é poder levar você ao compilador, né? Para poder estar praticando, né? Trazer tudo isso para aqui, né? Para o ambiente do PyCharm e rodar para poder estar vendo como é que se procede, né? Tá certo? Bom, vamos voltar para lá novamente. Deixa eu levar minha tela mais para cima para que você veja o que a gente está fazendo, né? Tem que inserir um objeto a mais, isso aqui só vai estar gerando erro, né? Muito bem, agora reverter a ordem de alunos do final para o começo. Esse é um método também, se você for consultar as opções de método, é o que reverte, né? Reverse. Altera a ordem da lista do final para o começo. Não, eu vou simplesmente escrever ele aqui, né? Vou deixar estar usando esse destaque, porque ele está ampliando muito, está dando para ver tudo, imagino, né? Bom, o método de inscrito aluno não, reverse a ordem de alunos, é um número que eu tenho que escrever, ponto, eu reverso e a parênteses fecha a parênteses. Não estou mandando imprimir, não está exibindo nada, estou imprimindo depois. Estou só executando o comando, porque tem alguns comandos, se você botar o print diretamente, ele não faz as duas coisas ao mesmo tempo. Principalmente métodos que não são para poder fazer atribuições, né? Aí ele só mexe na lista, ele não vai fazer duas coisas ao mesmo tempo, ele está mexendo na lista. A impressão você tem que fazer em outro comando seguido, né? Muito bem, a forma de eu fazer isso, eu vou copiar todos esses termos lá para quero que se rode isso lá, né? Vou até mostrar para vocês como é que geralmente eu faço. Deixa eu ver se está ampliado ou não o destaque.
tá? Vou cortar para o tamanho normal, né? Para poder vocês verem. Eu estou simplesmente separando tudo e bom, o programa começa aqui. Vou copiar tudo lá no PyCharm. Eu estava querendo copiar até em outra interface aqui mesmo para poder rodar, né? Mas como eu sugiro o PyCharm para estar fazendo isso, vamos botar aqui, né? Eu queria estar diminuindo o PyCharm para poder vocês verem melhor todo o tamanho da. Vamos ver que eu exibo menos. Deixa eu fazer isso aqui e a gente. Tudo bem, ele está minimizando para poder você enxergar mais completo a sua tela, né? Eu copiei lá, vou colar, Ctrl C, Ctrl V, né? Você observa que o programa saiu meio bagunçado porque ele traz elementos de formatação lá. Aqui não tem resposta, ele botou os comentários lá em cima. A lista aluno, né? Estou separando por 2 espaços conforme ele diz. Esse resposta, que é o que está aparecendo, é porque eu copiei daqui, né? Aí ele sai copiando. Toda vez que tiver um buraco, ele bota o nome resposta. Resposta é o que ele está esperando ser colocado. Ele não copia isso aqui, aluno, né? É o que você tem que. Aliás, copia, mas ele bota a resposta que você está botando, né? Você tem que estar apagando aqui para poder estar saindo do jeito que quer, né? Que a gente quer, né? Imprime o terceiro elemento da lista Vanessa. Isso aqui faz parte do comentário. Aí aqui, alunos, eu vou imprimir Maria, né? Meu teclado, infelizmente, tem essa opção. Alunos Maria igual. Saiu colchete demais aqui. Eu espero que lá não esteja assim, porque senão vai dar erro, né? Eu botei Maria. Não, aqui não sei o que é que ele fez. Tem, isso aí é gerar erro gratuito na nossa escrita, né? Tem que ter cuidado quando escreve, acho que eu botei e não estava saindo, ainda bem que saiu lá, né? Maria, por isso que eu digo que é interessante você fazer isso, né? Igual a índole de resposta ao valor que eu quero que saia, Fátima, né? Ou terminei apagando o Fátima, deixa eu ver aqui que ele bota, né? Isso é um comentário, um comentário eu boto aqui. Ele sugere que depois do comentário tenha 2 espaços. Se não botar, ele vai fazer a observação em amarelo, né? Que já estou vendo que tem 14 aqui, certamente. Depois a gente olha a questão só de se habituar a escrever no padrão, né? Alunos, resposta, não tem um campo aqui, né? Eu quero que ponha em ordem. Aqui tem que ter 2 aspectos que ele sugere, aqui também tem que ter 2. Aqui no local da resposta, você tem que apagar o nome resposta e botar o comando inserir, né? Que ela vai inserir Emily. Aqui nessa outra linha, 2 espaços, posição, preservando a ordem. Aqui tem que vir para ali, que é para as partes do comentário, aluno, anexar, né? Anexar alunos, isso aqui é o comentário do que eu estou fazendo. As partes do comentário, imprime, aqui tem 2, tem, aqui que não está 2. Resposta toda vez que ele abre remover Frank, né? Aqui é um comentário da linha que eu estou botando para orientar. Não precisava estar botando aqui, que eu estou só querendo rodar para ver, né? Como eu fiz copiar e colar, por isso que veio. Imprimir o elemento, o último elemento da lista, né? Aqui tem que ter 2. Não que não rode, 2 é o padrão, né? Imprimir a faixa. Vamos ver se a faixa imprimindo dessa forma sai o que a gente quer mesmo. Estou fazendo isso aqui só para que vocês também me copiem, né? Não vá estar cometendo erro em vão na hora de estar preenchendo a lista, né? Do 4 ao 8º elementos, o comentário ficou grande, que saiu elementos da lista, né? Se você for rodar aqui, a gente vai estar vendo, né?
todo comentário, né? Muito bem. Novamente mais um método que começou do zero, que ele saiu aqui. Colocar em ordem reversa, que é o comentário, 2 espaços. E no fim imprimir a lista aluno. A gente já tem a resposta do que espera, né? Ele sugere que tenha sempre uma linha adicional para o padrão, para não ver. Se você quer checar eventuais observações de erro que tem, ele está acusando uma amarelinha aqui, 5 observações, 6 alertas. Né? Você clica aqui que você vai saber, ele não está exibindo porque ele tem que criar para cima, né? Para exibir. Pronto. Esperado, string, possível tipo, suposto. Como a lista está formada só por string, ele está esperando que seja uma lista de strings, né? Aí eu tenho aqui, não seria um erro, né? Seria que na lista de alunos, deixa eu ver, inesperado tipo, string. Deixa eu ver esse tipo de observação que ele faz. Aqui é bom porque você vê eventualmente as sugestões dos paixão, que ele educa você para estar aprendendo, se eventualmente você está cometendo algum erro. Vou até deixar para observar isso aqui depois. Esse aqui ele está se dizendo simplesmente que ele sugere que em cada linha tenha no máximo 124 caracteres, está sendo 127. É nos comentários que eu estou colocando. O comentário está muito longo, bota para a próxima linha. Se você quiser seguir o padrão dele, um determinado limite, você passa para outra linha. Só para se habituar a escrever correto. Como eu vou ter aquele negócio de comentário longo, então eu tirei eu. Observe que já desapareceu. Esse outro aqui, na linha 7, 127, esse comentário que está grande, né? Você poderia estar colocando ele na próxima linha ou anterior. Esse aqui eu vou deixar porque são poucas letras, senão eu apago alguma letra aqui só para poder evitar. Não que ele não roda. É um comentário que em verdade não é necessário, né? Ele já subiu, né? Ele já saiu daqui, né? Aqui está tendo muitos caracteres no comentário. Novamente, se você botar o que é que vai sair apenas que interessa, só que eu acho que ele não vai diminuir, ficou por 22, né? Eu não posso cortar mais, a menos que evite espaço aqui. Ele vai dar outro tipo de alerta, porque ele sugere que não deixe junto, né? Embora ele aceite. Eu observo que esse comentário já saiu, eventualmente ele vai sair outro dizendo que eu colei e não dei espaço entre ele, né? Aqui 161 caracteres. Imprimido do quarto ao oitavo, do quarto ao oitavo, vou apagar o nome elementos, só para poder. (49) merece programa. Pulando de 2 em 2, já está claro, agora espero que vá chegar. Não chegou ainda, né? Eu vou botar só quem é a saída, né? Pela saída a gente. Imprimir, pronto, já saiu. E esse tipo de erro aqui, eu em verdade nem identifiquei, eu vou procurar ver e falo para vocês logo mais. Esse Maria aqui que ele está falando, de verdade tem a ver com o erro, né? Porque quando eu quero fazer inserção colocando o nome do elemento da lista, usar algum método, usando algum elemento da lista, tem que ser através de método. Isso aqui eu não estou fazendo referência por método, eu quero que mude simplesmente citando a pessoa. Então eu tenho que botar aqui a posição, não é número. Ele não aceita entre colchete, eu só faço referência por indexação. O elemento de índice tal é quando eu estou fazendo referência ao índice que eu uso entre colchete, não uso o nome. Né? Inclusive, acho que até em sala a gente fez isso no preenchimento de um dos formulários e vimos que deu erro. Né? Mas ele não aceita a inserção por o nome do elemento da lista. Tem que ver qual é a posição de Maria nessa lista. Né? A posição de Maria você pode contar tanto da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. Né? 0, 1, 2, 3 é a posição 4. Então você bota 4, que deve sair o nome correto. Se quiser botar pela posição negativa, como eu não sugeri para fazer pela contagem negativa, pode ser que não esteja essa opção no formato. Geralmente eu coloco.
Eu vou até observar se na questão está assim, para poder colocar para aceitar a posição negativa. Mas quando a gente quer que seja por ordenamento negativo, a gente enfatiza. Do contrário, seria a posição 4. Em termos negativos, seria a posição menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Em princípio, você pode botar 4 ou menos 5. Eu vou rodar com menos 5 só para ver se está aceito, porque se não tiver aceito, eu mudo lá já na questão, que foi por esquecimento. Mas menos 4 certamente ela aceita. Bom, eu rodando aqui, claro que vai cair. Eu tenho que observar lá se está com a posição menos 5 aceita. Em outras palavras, quando você for encaminhar esse comentário, se você fosse botar Maria aqui, ia dar um erro, né? Por isso que eu digo a importância de você checar isso lá no compilador, porque ele vai te sugerir o que é que eventualmente você está se esquecendo e botando errado, né? Eu não sei se ele vai estar aceitando aqui o menos 4. Não custa nada eu checar logo o gabarito para poder estar colocando da forma correta. Certamente eu botando menos 5 lá, ele vai funcionar, né? Bom, eu vou rodar o programa. A gente precisa rodar para poder ver se ele vai sair de acordo com o que a gente espera aqui embaixo, né, nesses resultados, né? Deixa eu rodar o programa então, rodar o corrente arquivo, né? Vamos ver se está saindo correto. Na primeira, quando eu rodo, quando tem o primeiro print, primeiro, terceiro nome, Vanessa. Quando eu faço o primeiro print, eu não sei se eu coloquei o que aqui era previsível sair. Print, terceiro nome da lista, alunos Vanessa. Não, só vai imprimir o terceiro nome da lista. A saída vai ser Vanessa, né? É porque eu fiz um print aqui dos. Não, tem os alunos, que é esse lá. Na minha saída, o primeiro tem. Não, tem Vanessa, é o segundo print que sai. Imprimiu Vanessa, está correto. Quando eu fiz a impressão aqui, saiu Vanessa, né? O segundo, eu faço aluno menos 5 igual a Fátima, né? Que tem o próximo print, tá aqui. O próximo print vai ser André, Ayala, Fátima, André, Ayala, Franklin e Fátima. Aqui eu removi o Franklin, não. O Franklin está aqui ainda, né? Aluno vai descer print, né? Que tem um próximo print, aluno sai aqui, aí sai André, Ayala, Fátima. Eu já fiz um incerto, não é para sair o Franklin aqui não. Tem coisa errada aqui, né? Minha lista. Porque eu fiz um ordenamento, não faço o ordenamento aqui sai. O print é esse aqui, né? André, Ayala, Fátima, Franklin. Aqui na minha lista aqui no início acho que não tinha Franklin, né? Tem Franklin. Quando eu faço o sorte, print alunos, troquei Maria por Fátima, sorte em ordem alfabética, André, Ayala, Fátima e Franklin. Ah, entendi. Eu que tenho que corrigir o que eu estou sugerindo aqui. É porque o meu Fátima está com acento, né? E a ordem alfabética que eu coloquei aqui, eu não rodei para poder checar. Eu coloquei o meu A aqui está com acento. Com acento ele é os últimos que começam a ordenar. Primeiro ele vai a palavra. Então eu vou até editar para corrigir isso, né? Eu fiz essa observação por conta do A ter acento. Ele ordena primeiro as letras sem acento para depois ir ordenar. Por isso que o Frank está na frente de Fátima, né? E o Fátima vem depois, né? Na ordem que eu coloquei aqui, sugerindo que iria sair isso, não é isso que vai sair. Onde é que eu coloquei? Foi aqui, né? Tem André, Ayala, Fátima, mas o Frank sai na frente. Acho que eu fiz essa observação, não cheguei a corrigir. Às vezes são detalhes que a gente termina. Eu vou fazer essa correção, né? Só um instantinho. Muito bem, eu fiz a correção lá. Se vocês detectarem esse tipo de correção, eu estou vendo que é porque a ordem alfabética a gente sabe, né? Não precisei rodar para poder estar identificando isso. Fiz para minha cabeça e fui induzido ao erro por conta de considerar aqui como sendo um A sem acento. Mas como o acento ele ordena só no final, né? A ordem que ele põe aí é a ordem alfanumérica, ou seja, começa com os números
depois as letras maiúsculas, depois as letras comuns e por último as maiúsculas acentuadas e depois as maiúsculas. Aliás, letra maiúscula acentuada, letra minúscula, depois minúsculas acentuadas, que ele faz o ordenamento. O Frank aqui de fato sai na frente. Acontece isso. Bom, entre Tainá e Tiago, a ordem aqui é do A, o A primeiro do que eu li, está correto, não tem problema com esse A aqui, né? Porque senão, se fosse tudo igual até aqui, Tainá era para estar nesse lugar, né? Aqui está determinando essa posição dela é o A. Muito bem, eu já corrigi aqui também, quando eu rodei, então saiu correto. Estou pedindo para inserir Emily na posição 2. Depois quando eu imprimo, você vê que Emily entrou aqui na posição 2. E foi pedido também para poder inserir antes do print. Inserir o Emily, pedi para anexar ao final o comprimento, a quantidade de elementos. Tem 10 elementos no parágrafo. Agora vai ter 11 que eu coloquei isso, né? Inserir o outro. Bom, isso é uma forma de você ver que ele está rodando de a forma com contabilizado. Quando você tem problema, você vai lá e corrige sua resposta do que está botando. Aqui estou imprimindo aluno, sai André Ayala Emily, André Ayala M, Frank, Fátima. Aqui é por conta do. Já vou corrigir lá de novo, porque eu não observei. E eu estava mantendo a mesma ordem que tinha lá, né? Frank vem primeiro do que Fátima, né? Observe que esses erros que tem ocorrido é porque eu fiz o ordenamento sem estar rodando o programa, ou sem estar atento, fiquei mais prestando atenção se o comando estava digitado correto, que em fato não está tendo erro na inserção dos comandos, com exceção desse aqui que nós estamos cometendo, né? Então eu fiz a correção lá na lista, faltou fazer aqui, né? Aqui, se você o que eu copiei lá e trouxe para cá, eu não fiz essa alteração. Aqui não é um caso que eu estou só rodando para poder testar, né? Não interessa que se o programa está correto. Bom, remover Frank de alunos, o comando é esse, a próxima lista. Aí, independente, já ia sair o Frank que estava bagunçando nossa vida aqui, foi quem agora resolveu. Quando eu remover, aqui eu estou imprimindo aquele, antes de fazer isso, eu estou imprimindo, eu removi o Frank, né? Depois é que eu faço a impressão. Agora eu estou imprimindo o último aluno, o último elemento da posição, que é o 10, né? Saiu aqui o 10, está correto, então o comando é esse mesmo. E aqui estou varrendo a lista. Eu tenho a impressão que aqui eu estou falando até o oitavo e estou botando o 9, mas é o oitavo estando fora mesmo, né? Para poder sair os elementos da forma como eu coloquei. Se bem eu acho que ele aceita de todos os dois. Na hora de você imprimir, vamos ver se o resultado saiu de acordo com o esperado. Se não saiu, porque foi cometido erro. A saída estou dizendo que é Fátima, Tainá e Valdeci. Então não está correto, né? Porque a impressão saiu Gabriel. Cadê a nossa lista que imprimimos aqui? Nós começamos do 4, 0, 1, 2, o Frank foi embora, 3, o quarto está sendo Gabriel, então o Fátima está na posição 3, né? Eu não levei em consideração que eu tinha suprimido o Gabriel antes, né? Eu tinha removido o Frank aqui. Se eu removi, ele não está mais na contagem. Você tem que ficar atento que ele sumiu. Então a posição de Fátima, que eu quero que imprima, é o quarto. 1, 2, 3 quartos. O quarto e a posição 3. O Frank foi embora. Então eu tenho que botar ali, começando na posição 3, não é na posição 4, né? Já estava cometendo erro, né? Posição 3 até a posição 8. A posição 8, em verdade, é a numeração 7. Se eu quero ir até a posição 8, inclusive eu tenho que botar um 8 aqui, né? Já estou cometendo esse pecado de não estar começando a indexação por 0. Então é 382, né? 382, estava cometendo erro ali. 3. A gente ali fica meio curioso de ver a resposta do que é que acertou e envia, mas a gente evita as possibilidades de um monte de engano por conta da pressa. Eu orientei que você estivesse calmo para poder estar preenchendo aqueles exercícios, e o caminho de verificar a sua expectativa é aqui. O ambiente de você estar checando é aqui, onde você vai ver onde está cometendo seus enganos, e lá que está tendo a avaliação, né?
Ali você está sendo julgado, tem uma nota aí que é a média de todas as notas que você está tirando ali. Então não precisa de pressa, a prova tem que ser feita com calma, considere como sendo basicamente um tipo de prova. Vamos rodar agora para ver se esse comando aqui acerta, que ele saiu errado, né? Fátima, Tainá, Valdeci. Agora sim, saiu correto, né? Foi até o oitavo, Fátima, Tainá, Valdeci. E muito bem, acho que se botasse 392 também saia correto, porque como ele está pulando 92, eu estou botando só um a mais, ele não vai, na hora de dar os pulos, ele não sai, né? Deixa eu até ver se rodaria. Se não, teria que botar essa alternativa também para ninguém errar. Fátima, Tainá e Valdeci também aceita. Aceita porque eu estou dando pulo de dois em dois. Eu estou começando em Fátima. Observe que Fátima é a posição quarta no elemento, que no caso é a 3. Aí pulando de dois em dois. É a posição 3, 4, 5, 6, 7, Valdeci. Aí ele está indo até a posição 8, que é essa aqui, está considerando. Se você considerar a posição 9, o próximo que ele imprimir seria 10, 7, 8, 9. Não tem como ele dar por. Então eu posso considerar aqui, mas não teria mais tempo para considerar. Então se você botar aqui nesse segundo comando, tanto 9, se você botar aqui tanto 9, eu vou estar botando todas as opções de número, mas se você botar até o final da lista, dessa forma, quando bota sem espaço, ele considera que é até o final da lista. Ele ainda vai imprimir correto, porque ele está indo até o final e não tem mais elementos para imprimir depois de Valdeci pulando de dois em dois. Vamos rodar para ver se sai, a mesma coisa. Ah não, sai o 10 porque ele está considerando até o último. Eu estou pulando 2 depois de Valdeci. Depois de Valdeci, cadê? A última impressão que tinha era aqui, né? Valdeci, aí pula 1, considera esse 1, 2. Aí pulando 2 seria o 10, né? Fátima, pula um Tainá, pula um 2 Valdeci. Quando eu boto pulando até o último, ele considera também o último, quando eu coloco assim. Se você considerasse 10, ele só aceita se botar 9, porque 9 para aqui, né? A posição 9, isso aqui seria a posição 10, né? A posição 9, então ele não tem elementos depois, que ele não considera o último, só vai até o anterior. Aliás, a posição 9 é aqui, né? Quando eu boto 10, ele considera também, então só aceita as posições se eu colocasse 9 lá. Muito bem, mas então já podemos checar aqui nosso preenchimento se está correto. Se botar 9 aqui também, faltou checar o aluno reverso se ele reverteu mesmo, né? A ordem, né? Aqui reverteu do 10 e para cá o 10, Vanessa para cá, Valdeci. Está correto, né? Isso aqui foi só uma questão de estar testando. Aqui você faz as simulações de acordo com a sua resposta, você vem para cá e preenche correto. Essa é a ideia que a gente sugere, ok? Muito bem, vamos encaminhar. Em verdade, eu tenho duas questões nesse questionário. Eu vou fazer apenas para poder não ficar muito longo, já que o outro é um pouquinho parecido. Estou dando apenas as ideias de sugestão de como vocês devem proceder na hora do preenchimento desses questionários, que é praticando para poder fixar na memória as opções que você tem e checar lá as várias possibilidades, né? O PyCharm é para você utilizar mesmo, brincar com todas as opções que tem direito, que é assim que a gente aprende, né? Eu vou finalizar sem enviar uma das questões, né? Só para ver a resposta do gabarito se estaria correto. Enviar e terminar. Eu não fiz outro questionário, naturalmente não vou tirar 10 na avaliação, tirei a metade, porque eu acertei só um. A primeira questão que estava aqui eu não fiz nada, só a segunda que eu fiz. A segunda eu acertei toda, que está dizendo, né? Então preencheu correto, tá vendo como fica bem mais simples. Eu iria estar cometendo aqui uns 3 enganos, não lembro, e porque a gente às vezes na hora de estar preenchendo, tem muita coisa para preencher, você fica preocupado em estar e termina sendo induzido a estar cometendo erros, né? E não é isso o que a gente pretende. Muito bem, vamos voltar para a nossa apostila, né? Que é o que interessa. E vamos falar sobre os comandos de tupla, né? A gente não fez exercício no vídeo passado porque ficou muito longo e esse aqui deve ficar um pouco menor, espero, né?
Mas esses exercícios são importantes porque faz parte que vocês vão estar praticando nas provas. Muito bem, as tuplas, como a gente tem observado, elas são caracterizadas porque começam com parência, né? Começa e termina com parência. Lembre-se das notações que a gente usa para ponto lá em geometria analítica, né? É A e B, ponto de A e B, ou um vetor V igual a que tem comportamento análogo, né? Quando é no plano dupla, quando é no espaço triplo de vetores, são três elementos. Esses elementos são ordenados, se você trocar a ordem, o elemento já é outro, né? Pode ter repetição, o número na primeira coordenada pode ser igual ao número na segunda e etc. Ele é bem semelhante, né? O que muda aqui no caso das listas em geral é que lá em geometria analítica ali são números reais, né, as coordenadas. Aqui pode ser qualquer objeto, né? Pode ser string, pode ser número complexo, pode ser número inteiro, pode ser valor booleano, pode ser uma própria lista, pode ser uma própria tupla, pode ser qualquer objeto do Python, né? Muito bem, a ordenação ela não aceita indexação porque, não, aliás, a tupla é ordenada, por ser ordenada ela aceita indexação, posso fazer referência aos elementos em função da posição, né? Esse primeiro elemento aqui, se a lista tiver nome, digamos que a tua lista tivesse nome, fosse igual, realmente eu estou chamando de, aqui não é mais lista, tupla, né? Eu até posso botar a palavra em português, porque em português é diferente da palavra em inglês, tuple. Eu não posso estar usando nome de variável com o nome tuple, porque tuple é um rotulador para poder você atribuir, um atribuidor, né, de nome de variável. Né? Se você quer dizer que ele é uma tupla, você usa essa expressão, então você não pode usar ele como nome de variável. Né? É quando eu boto tuplo, se eu fizer referência ao nome que eu coloquei, tupla, ou qualquer outro nome, faça referência a um índice zero, ele está falando do primeiro elemento, que é o que? É o texto, né? Texto escrito de forma minúscula. Se você imprimir, ele não vai imprimir a aspa, essa aspa só para identificar que ele é um string. Se você fizer um print desse elemento, ele vai imprimir só o valor da string. O tuple, se você botar aqui o menos 2, que é o antepenúltimo, ela aceita indexação negativa também. Né? O menos 2 ficaria, esse aqui é o menos 1, né? O último, o penúltimo seria o 10. Né? Você pode escrever ele tanto com indexação negativa quanto com indexação dupla, porque eu dei o nome, talvez eu deve ter dado outro nome aqui para mais confusão. Né? É a posição 1, né? Não é o último. E assim sucessivamente. Esse aqui é o elemento de posição 2, ou na ordem positiva, ou na indexação positiva, ou ordem menos 1 na indexação negativa. Né? Muito bem, a gente faz algum exemplo aí com relação a isso. Estou com um tipo de programa, sempre que eu boto isso aqui, a ideia é você pegar esse programa aqui, digitar, a gente só grava os objetos quando a gente digita. Tem pessoas que têm o hábito de, quando estudar, só sabe estudar escrevendo. Eu até achava esquisito, né? Você vai ler um livro, a temática tem que ser escrevendo, né? Porque é na escrita que você presta mais atenção ao que está fazendo, você foca mais elementos do seu corpo, tem mais sensores conectados com o conteúdo que você está querendo absorver. Então é uma prática que não é em vão, ela facilita realmente. Quanto mais você envolve, qualquer que professor muitas vezes gesticula muito, porque o gesto é uma forma de transmitir elementos a mais da sua informação e chamar a atenção, o foco para quem está, muitas vezes, por qualquer outro motivo, distraído. Né? São elementos que vai te conectar com o conteúdo. Né? Então, isso aqui é a recomendação: digitar lá no ambiente do PyCharm, né? Traz ali, digita linha por linha. Se não te achar chato porque não está vendo, bota isso aqui minimizado. Se for minimiza o tamanho da janela, você consegue ver o outro, né? Eu falo minimizar, na hora que eu fazer, minimiza. Você traz para cá, que aí você está vendo o que você quer digitar e vai digitando. Né? Deixa eu
truques que você tem para poder. Você bota aqui, eu quero digitar isso aqui, aí tudo bem, você vem para cá, é copiar, não é copiar, não, você pensa que não faz você lembrar, mas faz que você está buscando ver cada letra do comando que você quer executar. Copia isso aqui, executa, do lado direito é o esperado quando você for rodar, for botar o comando de executar o teu aplicativo. Né? Muito bem, quando você imprime o tupla que vai a tupla que vai sair exatamente a tupla que você colocou, né? Que é o que está saindo aqui. Esse outro comando de impressão que eu botei na mesma linha, só por uma questão de não estar fazendo ele muito comprido, eu estou mandando imprimir o elemento da posição zero, né? Eu vou fazer referência a ele, que é a posição zero é a palavra texto, ele imprimiu o texto. E o da posição 2. Da posição 2 está sendo essa lista aqui, né? Ele imprimiu a lista, literalmente. Muito bem, o início da nossa exposição de hoje, nós falamos que esse método lá do módulo random random é a tradução em inglês de aleatório, né? Tem a ver com estatística. O módulo do conjunto de funções e métodos lá do aleatório, né? Da coleção de dados do módulo, estou apenas trazendo de lá, tem essa função. Essa função é um código escrito em Python para poder pegar os elementos da lista e botar numa ordem arbitrária. Naturalmente não é tão arbitrário assim, porque é pseudo-arbitrário, mas em princípio ele vai percorrer sobre todas as possibilidades e escolher uma. Né? Então, tem uma metodologia se gerar números aleatórios lá na estatística, e, bom, outras disciplinas aí de computação ilustram isso, mas não vem o caso aqui. Né? Bom, esse método não funciona para tupla. Se você quisesse embaralhar uma tupla, que naturalmente quando eu mexo numa tupla, ela deixa de ser o mesmo elemento. O vetor, se você muda os seus valores, passa a ser outro vetor. Né? Um ponto lá no plano, no espaço, se você muda as suas coordenadas, deixou de ser o mesmo ponto. É outro ponto que você está tratando. Né? Aí quando eu faço esse embaralhamento, se eu quisesse fazer, converter para tupla, que é o caso que eu estou fazendo aqui, né? Para a lista, né? E depois fazer o embaralhamento. Aliás, eu não estou fazendo outra coisa aqui. Estou querendo observar que em uma tupla os elementos podem ser repetidos. Pode ter texto 10 e 10, isso é possível. Imprima a tupla, imprima o elemento 0, imprimiu a tupla, saiu tudo isso. O elemento da posição 0 é texto, saiu aqui texto. Imprimir o elemento da posição 1, o elemento da posição 2, 10 e 10. Comando para comprimento de uma tupla, essa função aqui ela existe para toda a coleção de dados. Né? O comprimento é a quantidade de termos que tem a coleção de dados. Sempre vai dar isso. E simplesmente lê, você bota o nome da lista, tupla, dicionário, o conjunto em questão, e vai te dizer exatamente quantos elementos tem. O tipo de dado em uma tupla, quando você quer saber de qualquer objeto qual é o tipo de dado, você escreve type, o nome da lista ou a própria lista não, desculpa, a própria tupla em questão que você está querendo verificar. Aí a resposta vai ser essa, quando você bota o comando print. Se você quer atribuir alguma variável para ser efetivamente uma tupla, inclusive quando você faz isso você pode dar como entrada inclusive listas, o atribuidor tup, a palavra em inglês, tradução de tupla para inglês é tup. Muito bem, observe que eu estou com uma lista, né? Mas se eu boto o atribuidor de nome de variável para ser uma tupla, quando você for imprimir ele, que vai sair vai ser uma tupla, né? Os elementos que estão indicando aqui no início diz que é uma tupla, né? Está sendo um parênteses. Aqui eu estou dando como entrada uma lista, porque o que está separando os objetos que fazem parte dela caracteriza uma lista, né? Bom, como no caso da lista, a gente pode estar acessando itens isolados e, bom, é muito semelhante ao que acontecia lá no princípio que a gente está falando. Estou aqui com mais um exemplo, estou apenas falando de como falar da referência aos elementos pela indexação negativa. Né? O último é o menos 1, o penúltimo é o menos 2 e assim sucessivamente.
Observe que quando eu faço impressão por faixas, ele também aceita, né? Você bota o nome da sua tupla, que eu considerei a opção de tupla. Eu não podia botar tuple, né? O E aqui eu não posso porque é uma palavra proibida. Tuple é o atribuidor de nomes a variável, mas tupla eu posso, né? Então, botei o nome da minha tupla como a minha tupla, sendo tupla. E eu estou dizendo dessa tupla aqui, quero que você imprima essa faixa. E olha, quero do primeiro até o último, posição 0 a 0. Do primeiro até o último, inclusive quando você não bota nada aqui, o último também faz parte da sua. Se você botasse algum nome aqui, ele só iria até o antecessor dele, né? Mas como eu não estou botando ninguém, ele vai até o último, como se fosse finito aqui, ele está considerando. Né? Aí quando chega no último não tem mais, ele para ali. Né? Pulando de dois em dois. Então ele vai imprimir o texto, 1, 2, vai imprimir 5, 1, 2, vai imprimir o menos 3 e acabou-se. Texto 5 menos 3. O resultado da primeira impressão é esse aqui, conforme falou. Né? E o resultado da segunda impressão, ele vai começar no elemento antepenúltimo, desculpe, o penúltimo, posição menos 1, posição menos 2. Começa, deixa eu tirar um sinal negativo, começa nesse aqui, meu Deus, minha pontaria aqui na, estou escrevendo com o mouse, não estou longe da caneta. Começa no menos 2, vai até o início, quando não tem nenhum número aqui referenciando, significa que é para ir até onde pode, né? E pulando de menos 2 em menos 2, ele vai imprimir o menos 3, que é o menos 3 que imprimiu aqui, vai pular menos 2, menos 1, menos 2, vai imprimir o 5, é o que saiu aqui, né? Até o início da lista, né? Menos 5 por menos 2, menos 1, menos 2, vai imprimir texto, né? Vai imprimir texto. Se eu botasse aqui a posição 0, não, desculpe aqui, se eu botasse 0 aqui, façam isso que eu estou dizendo lá no Paixá. Não vou copiar para não esticar muito nosso vídeo, né? Se uma vez você copia lá, a sugestão desse exemplo aqui, você está copiando sempre para checar. E fazer pequenas mudanças para ver como que funciona para você estar aprendendo o comportamento desses comandos lá no compilador. Né? Se você botasse 0, você vai ver que a palavra texto não vai sair mais. Porque o último ele não considera, né? Ele iria varrer o último termo aqui, eu digo o segundo, né? Que o último aqui, na verdade, é o primeiro, né? Ele está começando dessa posição aqui, menos 3, né? E está indicando para ir até a posição 0, né? Saltando de menos 2, menos 2. Essa posição aqui não entraria, né? Porque o que está terminando não entra quando você bota. Né? Eu já falei isso várias vezes, mas nunca é demais repetir, que é para poder vocês ir fixando, né? Muito bem, daqueles objetos de operadores aritméticos e lógicos, tem um tipo de, de participação, né, operador de participação, que falava que é o in, not in, né, que se aplica a qualquer coleção de dados. Coleção de dados são formadas por vários elementos. Cabe a pergunta se um determinado elemento está lá. Né? Esse in, tradução é em, e not in é não lá, né? Não em. É parte ou não parte. Né? Então, em que contexto se aplica? Tá aqui o exemplo. Definir a tupla, vai dar a mesma tupla que eu venho usando no exemplo, estou testando agora as possibilidades. E estou querendo saber, claro, para poder ver a resposta, eu tenho que imprimir, senão eu não sei qual foi o resultado. Né? Ele vai responder aqui um true, mas esse true vai servir para quê? Se fosse numa lógica de programação, seria estar executando algumas atribuições dependendo da resposta. Mas não é o caso aqui, eu quero só saber se está. Aí eu peço para imprimir, faço a pergunta, 10 é parte de tupla? Sim, 10 está lá na coleção, é o segundo elemento. Né? Aqui. Menos 3 não está em tupla? Menos 3 está em tupla, está aqui. Né? Então essa afirmativa é falsa. Né? Estou dizendo que menos 3 não está em tupla. Falso. Ele está em tupla. Né? Muito bem. Comandos bem parecidos com o que a gente viu. É isso que eu estou dizendo. Ele perde tempo quando fala muito sobre uma determinada coleção de dados. Aí, como tem muitas coisas que estão no mesmo contexto, fica mais rápido a gente falar quando está falando de outro tipo de coleção de dados. No caso agora, tupla. Né? Tuplas são imutáveis, como eu tenho já observado várias vezes. Eu não consigo estar mudando os elementos de uma tupla. Se você quiser mudar,
eu tenho que fazer a conversão dela para a lista. Aí eu faço as mudanças necessárias. Isso não é o recomendável, né? Bom, daí depender do contexto, do que é que você está querendo fazer em programação. Eventualmente pode ser necessário, se você não quiser complicar. Naturalmente você está obtendo uma nova tupla, um novo elemento, né? Mas por qualquer motivo que tu quer fazer essa alteração, você pode fazer dessa forma. Você converte ela para a lista com um atribuidor de variáveis, e definindo ela para ser agora uma lista, não deixou de ser tupla. Se você imprimir, não vai mais sair. Eu não fiz o comando de impressão, mas se vocês fizerem, ele está definido aqui como sendo tupla, né? Tem um parênteses que o caracteriza como sendo uma tupla, né? Se você for imprimir a lista agora, ele vai sair com um colchete, né? E a mesma relação de elementos colocada aqui, né? Muito bem, estou fazendo essa mudança só para poder fazer alterações, né? Edições, né? Eu estou querendo o quê? Que mude o elemento dessa posição. Estou começando no zero, ele inclui até a posição 3, do zero até a posição 3, e quero que ele mude os elementos pulando de 3 em 3. Então, o que considera? Na posição 0 faz parte, estou começando nele, né? Como não estou determinando o primeiro número, ele entende que estou começando no 0, até a posição 4. 0, 1, 2, 3, 4. 4 não entra, vai entrar tudo que tem daqui para trás, né? É a posição anterior, está fazendo 4. Mas nem todos, que eu estou pulando de 3 em 3. Então entra esse texto, 1, 2, 3. E entra esse. Eu já dando pulo, 1, 2, 3. Vai entrar esse aqui agora. Então, essa lista aqui, essa faixa de números aqui, em verdade só contém esses dois índices, o índice 0 e o índice 3, né? Índice 0 e índice 3. Aí, bom, estou pedindo para poder você fazer os valores desses dois sendo esses novos valores dados, né? Você estou botando em nomenclatura de lista, porque aqui está sendo lista. Os elementos dessa lista substituem pelos elementos dessa lista. Então, onde tem a palavra texto vai ser substituída por txt, e onde tem true vai ser substituído por false. Aí depois estou convertendo para tupla novamente. Esse procedimento, que eu tinha uma tupla dada com esse formato, e estou obtendo agora uma tupla onde eu alterei esses dois elementos para essas palavras, né? Quando você imprimir tupla agora, você vai ver que a tupla obtida trocou o texto por txt e trocou o true, o verdadeiro, pelo falso, né? O resto manteve igual. É apenas para poder você ver o procedimento que você poderia eventualmente estar executando em outras circunstâncias, certo? Muito bem. Se você quiser estar alterando apenas um elemento, um item, né? Não consigo fazer se ela for uma tupla. Tenho que passar para a lista para poder estar fazendo os objetos. Estou definindo. Não, criar tupla é outra coisa que eu estou querendo fazer aqui. Estou querendo criar uma tupla com apenas um elemento. Eu já observei que com um elemento você não pode usar esse comando. Isso aqui não é tupla, né? Estou criando aqui dois tipos de tupla só para poder vocês fazerem a checagem. De fato, quando você bota um elemento, não é tupla. Aqui vai ser tupla porque eu estou usando o atribuidor de variáveis para poder isso aqui ser uma tupla, né? Então isso aqui de fato vai ser uma tupla porque eu estou identificando para ser tupla. Mas quando eu imprimir, você vê que ele não vai imprimir entre parênteses e a palavra txt, né? Do jeito que está aqui, né? Estou fazendo aqui ser tupla, mas isso aqui não vai dar uma tupla. Quando você faz a impressão tupla 1, você vê que ele não imprime, eu estou imprimindo a classe dele de tupla 1, né? Ele imprimiu o txt, que é o elemento que tem apenas na primeiro valor, mas a classe dele está sendo um string. Ele está interpretando que essa variável aqui, ele não está dizendo que essa variável é uma true, está dizendo que essa variável é um string, né? O tipo de variável ali está dizendo que é uma string. A string que contém o texto. Isso aqui e isso aqui é a mesma coisa. Txt, né? Estou imprimindo com o mouse, eu não gosto, mas só que eu tenho que tirar a caneta do lugar, focar na minha caneta. O mouse é chato de escrever, né? TXT, né? Que é pelo menos mais rápido de escrever, né? Isso aqui, a rigor, é tudo aquilo que eu escrevi ali, né? É esse termo que eu escrevi aqui.
ou seja, eu já escrevi, né? Isso aqui é a mesma coisa disso, né? É uma string, né? Muito bem. Isso aqui é o efeito do que a gente obtém rodando. Digite e faça as outras alterações para você ver como se comporta. Enquanto na hora que eu imprimo tupla 2 e o tipo, tupla 2 quando eu imprimo, eu imprimi aqui, tupla 2, não, quando eu imprimir a tupla 2, não, imprimi o tipo, tupla 2 porque ele está, a forma que você fez aqui, só tem um elemento. Aí na hora que eu vou estar imprimindo ela, deixa eu observar com calma aqui. Quando você pega um string dessa forma, quando você pega um string dessa forma e faz ela atribuir ser uma tupla, ele não vai gerar uma tupla como sendo, ele está pegando uma coleção, texto é uma coleção de dados, né, que tem inclusive essa palavra txt, né, é uma coleção de dados, que em verdade você pode fazer referência a ela como sendo o txt posição 0, né, txt posição 1 e txt posição 2, né? Essa palavra texto, na hora de escrever assim, fica tão chato, eu prefiro que ser em letra maior, eu queria estar digitando, que talvez fosse melhor. Eu posso estar digitando também, né? Essa coisa que eu coloquei ali de o nosso string txt, é igual, né? Você botar ali o txt, não sei se vai dar espaço para escrever tudo, né? O teclado não está no que está aparecendo aqui, está diferente. Posição 0, depois txt posição 1. É como uma coleção de dados, né? Tem uma posição 0 e posição 1. Então, quando você usa o comando para poder estar gerando uma tupla, o que ele faz é gerar uma tupla com a primeira letra, né? O primeiro elemento é a primeira letra, que ele está pegando como se fosse uma coleção de dados. Primeira letra, segunda letra, segunda letra. Ele está criando uma tupla, vai fazendo o primeiro elemento da tupla ser a primeira letra, a segunda letra e a terceira letra. Ele não gera uma tupla só com esse texto, ele faz essa distinção. Eu estou imprimindo aqui, embora o tipo seja tupla, porque a inicial dele é um colchete que caracteriza as tuplas, mas não seria uma tupla formada com um elemento ainda. Essa caracterização não criou uma tupla com um elemento. Só se tiver só uma string, né? Mas eu quero criar uma string com um elemento e esse elemento seja a string txt, né? O comando de eu estar fazendo isso é o que eu estou fazendo agora nessa atribuição. Você pode estar fazendo, pega uma lista, aí tudo bem, agora ele vai fazer. Isso aqui é uma lista, ele vai converter essa lista para uma tupla. Agora ambos vai funcionar como tupla, né? Ou faz a tupla diretamente colocando a string e o espaço vírgula. A tupla com um elemento é dessa forma que você escreve, né? Se você for fazer um print da tupla 1, você vai ver que vai sair exatamente isso aqui, né? A tupla 1 e a tupla 2 agora, a forma que eu estou caracterizando, as duas são iguais, né? Quando eu imprimo tupla 1, vai sair o que? Saiu exatamente a tupla que eu identifiquei no texto tupla 2, né? Quando você imprime tupla 2, está aqui no comando embaixo, depois de imprimir esse, que é a classe. A classe está sendo tupla, eu usei o atribuidor de variáveis para ser tupla, então a tupla 1 eu usei para ser isso aqui, tem um atribuidor de variáveis, por isso que ela está sendo tupla, né? E a outra também vai ser tupla, embora eu não tenha feito usando atribuidor de variável, eu usei usando as
iniciais e finais como sendo colchete, que é o que caracteriza as tuplas. E coloquei a forma de ser uma tupla para um elemento, que é botar a variável e depois a vírgula. Tupla com um elemento se escreve dessa forma sempre. A classe dela naturalmente foi tupla. Bom, são observações que eu fiz em sala, estou reenfatizando para quem eventualmente não tenha acompanhado, né? Tuplos ele não aceita nenhuma operação de alterar dados, mas é engraçado que ele aceita concatenação, né? Aí você está obtendo, você pega um ponto do plano, se você concatenar mais um, você vai para um ponto do espaço, né? Se esse um que você concatena é o zero, termina sendo no meu espaço, o ponto sendo o mesmo, porque eu apenas só ampliei a dimensão, né? Talvez seja por isso que ela aceita a concatenação. Bom, a gente está dando exemplo aqui de duas tuplas. A tupla 1 é a primeira, depois do sinal de igualdade. Eu repito, eu estou fazendo essa caracterização dessa forma para tornar meu texto mais curto, mas de praxe eu faço a atribuição linha por linha de cada variável. Isso aqui é igual à primeira, essa outra igual à segunda. Coloquei a tupla 1 como sendo isso e a tupla 2 como sendo a tupla com um elemento formado pela variável booleana true, né? E agora estou fazendo a soma das duas tuplas. Tupla igual a tupla 1 mais tupla 2. O que é que eu obtenho quando eu imprimo tupla? Nada mais que a concatenação das duas tuplas. A primeira, naturalmente não vai ter a vírgula que você está dando, está simplesmente adicionando o terceiro elemento na variável. Observe que não tem mais a vírgula aqui, até em algumas pegadinhas de questões lá eu faço para poder você fazer a anexação e deixo em branco para ver se você coloca, né? Mas não tem, né? Quando ele, aqui só para caracterizar uma tupla com um elemento, quando ele anexa, ele considera a tupla formada pelos três elementos dados, né? Muito bem, tupla eu não posso estar deletando um único elemento dela. Se quiser fazer isso por qualquer motivo, tem que converter para a lista para depois executar a sua operação, né? Mas eu posso estar deletando uma tupla inteira, né? Se você pegar uma tupla definida. Eu estou imprimindo uma tupla, está saindo aqui o resultado da tupla. Eu estou imprimindo a mesma tupla que foi gerada, que é essa aqui, né? Se você deletar a tupla, ela deixou de existir do ponto de vista de programação. Não posso mais estar fazendo referência a ela. Deixou de existir. Fui tentar imprimir novamente depois que deletei e gerou um erro. O erro está dizendo, claro, que a tupla não é definida, não existe, né, no contexto, né, natural, né? Mas o comando delete, para apagar qualquer objeto no Python, ele existe, né? Ver se nossa gravação está bem tranquilo, tá? Vamos então falar, eu disse que isso aqui era mais rápido, mas já estou achando que o vídeo está ficando demorado, né? As coisas demoram se a gente perceber, né? Quando criamos uma tupla, normalmente associamos valores aos itens, né? Quando cria uma tupla, a gente faz a associação de valores, né? Se você disser que determinados nomes, observe que eu não estou criando uma tupla, para criar uma tupla eu não poderia fazer assim, porque isso aqui não é valores, né? Isso aqui são nomes de variáveis que eu estou colocando. Estou fazendo essas variáveis corresponder aos valores que aparecem lá na lista da tupla, né? Nos elementos da tupla, né? Então ele está fazendo o texto ser o nome, está fazendo o número ser ideia e está fazendo o booleano. Isso aqui poderia ser qualquer nome, eu tenho nome, número, booleano, naturalmente pela correspondência respectiva fazer, não podia ter qualquer nome aqui e fazer essa correspondência. Essas variáveis, eu quero que assumam os nomes que aparecem nessa tupla. Quando você vai imprimir cada nome de variável, né, você vai ver que aparecem realmente os elementos respectivos da tupla, né? Tem tudo numa linha para sair econômico, quando sair muito comprido no meu texto, né? O número de variáveis nessa circunstância tem que ser literalmente o mesmo. Quando você coloca a quantidade de variáveis, se você botar em número diferente da quantidade de valores que tem lá na tupla, isso vai me gerar um erro, né? Faça, eu estou dizendo isso, mas não estou mostrando exemplo. Façam isso no seu compilador, quando estiver digitando esse texto, vocês vão observar, né? Mas tem como você estar botando apenas três variáveis e aqui tendo mais ou menos. Melhor, aqui tendo mais elementos, eu colocar menos, um número menor de variáveis, sem estar gerando erro. E como é que eu faço isso e qual é o comportamento? Bom, nesse exemplo aqui a gente faz uma ilustração, né?
Está aqui uma tupla com 1, 2, 3, 4, 5 valores. Né? E aqui eu botei apenas 3 variáveis: texto, números e booleano, igual a tupla. Alguém pode perguntar, e por que esse asterisco aqui nesse campo de variável? Esse asterisco tem um significado. Você usa isso geralmente quando a tua lista é maior do que o número de variáveis. O que ele está dizendo é o quê? Onde apareceu o asterisco, ele vai complementar o resto que não foi correspondido para ser uma lista. No caso, ele traduz para ser lista, né? A tupla é formada por valores quaisquer e os elementos que faltaram ser colocados ele põe como lista. Foi isso que a gente cometeu um erro até fazendo um exercício que tentou botar como sendo tupla também, mas não é tupla, é lista o valor que sai. Por isso que é bom você ler o texto antes e ver os vídeos para poder você estar fazendo aqueles exercícios. Aí ele está fazendo o quê? Associando ao nome, aqui está aparecendo na primeira posição, vai ser texto. Quando você vai imprimir, saiu aqui o nome. Nome, né? Nome porque é o primeiro valor da palavra, texto. Estou imprimindo texto. Né? O valor dessa variável está sendo o nome. Né? Você, para todo nome que eu botasse, ia sair aqui. Né? O último, que é o valor booleano, ele está fazendo corresponder ao último da lista lá, que como apareceu no último, ele identifica como sendo o último. Ele vai fazer as correspondências em termos de posições de todos os valores que não tem asterisco. Depois ele vai checar o que faltou. O que faltou ele põe numa lista, começa com colchetes. E na ordem do que sobrou aqui, coloca os valores. Né? Então ele faz o último aqui ser o booleano, tanto que quando eu imprimir o valor booleano, está correspondendo com o último aqui. A resposta foi falsa. Né? E quando você está imprimindo agora a variável número, não bota mais asterisco. O asterisco é só para dizer que ele vai pegar uma lista com os valores que faltaram ser correspondidos. Né? Todos os que faltaram, tem mais do que um. Né? Se só existisse um, ele ia pegar só um, não teria problema. Mas quando ele imprime, você vê que ele gerou uma lista com os números que faltaram. Tinha colocado o nome no primeiro estudo, que faltou foi 10, 2J e 4,5. É exatamente o que sai aqui quando ele imprime. Muito bem. E para fazer loop através dos objetos de uma de uma tupla. Foi nessa questão de fazer loop e lista onde eu fazia um enfoque na escrita. Aqui até que eu não abusei do uso do enfoque, né? E cometemos o erro. Né? Bom, acho que o tamanho está razoável para a gente estar enxergando. Né? Não vamos complicar muito, vamos ter que perder tempo. A edição no computador para poder você cortar e colar com o termo demora muito. Não sei se o computador, porque esses vídeos geralmente têm capacidade grande, né? Aí produz arquivo muito grande. Bom, como nas listas faz-se loops de varredura nos itens, é extremamente análogo do que a gente faz lá. Perdeu muito tempo lá, não vou mais estar fazendo referência de porque quando eu boto. Eu podia estar botando o print aqui acho que foi por esquecimento. Né? Às vezes a gente tem que falar do padrão para poder você colocar. Mas esse print poderia estar vindo aqui, porque só tem uma instrução. Né? Tá aqui uma tupla, estou dizendo o quê? Para cada, usando o comando for, para x na tupla, os elementos da tupla, imprima eles. Né? Então ele vai varrer do começo ao final. Pegou o primeiro elemento, imprimi. Já peguei todos? Não. Pego o outro, imprimi. Peguei o outro, imprimi. Já peguei todos. Para x em tupla, ele subtendo esse for, todos os elementos que estão lá. Né? Acabou-se. O comando for não precisa fazer um verificador se já ocorreu de pegar todos. Ele já diz que é para pegar todos e termina quando concluir a tarefa. A forma diferente de eu fazer por indexação, já que tupla pode fazer indexação, é extremamente análoga ao de lista. Né? O que muda só é que eu estou trabalhando com a tupla. Daqui para baixo é o mesmo comando. Onde a gente perdeu tempo no enfoque escrevendo aqui comportamento do comando range, não precisa mais da gente repetir, né? Mas eu estou falando, ao invés de pelo nome dos elementos automáticos, que é x, as variáveis lá na tupla, eu estou percorrendo a indexação. Uma variação de is, que começa no zero. Range, eu já observei para você, já veio aqui escrevendo depois para poder repetir. Né?
Você bota o range em um número, né? Em um número, que no caso aqui é o comprimento da lista, digamos que fosse n. Isso aqui é a mesma coisa da coleção de dados que vai de 0, 1, até n menos 1, né? Então, se esse n é o comprimento, eu vou pegar o comprimento da lista menos 1. No caso aqui, a lista tem 3 elementos, esse n é igual a 3. Vai ficar 0, 1 e 2. São as posições 0, 1 e 2, né? Então, para ir nesse elemento, imprima tuplo e fazendo referência ao indexador dele, né? O elemento daquele índice. Então, começa no indexação, a indexação é esse, ele começa com 0, né? O range começa no 0. Né? Imprima o elemento da tupla de índice 0. Esse aqui, imprimir o nome, né? Aqui é a impressão do nome. Aí o próximo elemento é o 1, o elemento da, posição, da indexação 1, é o 10, né? Aí o loop diz imprima aquela posição, imprimiu 10. No fim, o último elemento é o 2, né? O último elemento, o complemento é 3, é o 2, né? Para ir igual a 2 na lista, está sendo o último, imprime da posição que eu fosse. É na hora que a gente fez lá, sem muito comentário, né? Não mudou nada. Né? Fazendo com o comando while, eu preciso de atribuir um valor a uma variável que ele vai estar checando. O while, o que muda para o for, é que ele tem que ter um objeto para estar checando a condição. E no meio dos comandos que caracterizam a definição do while, eu tenho que mexer nesse verificador para que chegue uma hora que ele interrompa a execução do programa, senão o programa vai ficar rodando indefinidamente. Se você não bota esse termo aqui, eu coloquei até na nomenclatura equivalente do I, né? Isso aqui é equivalente a você escrever, né? Equivalência matemática, a gente escreve por esse símbolo. Equivalente a dizer que o I é igual a I mais 1. Né? Falar isso para vocês já diversas vezes. O I igual I mais 1. I mais 1. Que é o que vai fazer com que o índice que está começando com 0, né? Eu estou atribuindo o valor da variável I, esse valor aqui, que é o 0. Tupla está sendo essa tupla. E o I está sendo esse valor indexado. O I começou com 0. Eu boto 0 é menor do que o comprimento da lupa, que é 3. 0 é menor do que 3. Imprima a posição 0. Posição 0 é número. Aí aumentei uma unidade. O I agora é 1. 1 é menor do que 3. 1 é menor do que 3. Imprima a posição 1. Né? Aí aumento de 1 para 2. O I agora é igual a 2. 2 é menor do que 3. 2 é menor do que 3. Né? Imprima a posição 2, a posição 2, a terceira posição imprime. Aumentei de 2, agora está sendo igual a 3, né? Aí eu boto a pergunta, o 3 agora está sendo 3, o 3 é menor do que 3? Não, o 3 não é menor do que 3, então acabou, eu não vou executar mais nada, passaria para a próxima instrução, que teria que vir alinhada com o while, né? Terminou isso aqui. Se eu quiser botar mais uma instrução, tem que botar aqui. Se eu botar qualquer outra instrução aqui, ele não vai executar. Nem eu estiver alinhado aqui, ele só vai executar enquanto essa condição estiver acontecendo. Se eu botar aqui, ele não vai executar, ele vai saltar. Né? Por isso tem que ter cuidado na hora de programar para botar alinhado na forma correta. Se tiver mais instrução, se não tiver, o programa se acaba, deixa de ser executado. Né? Bom, algumas operações aritméticas que a gente faz com tupla, a gente já viu que somar era possível, você concatenar a tupla, né? Não estou repetindo o exemplo aqui, mas vem a pergunta, e se eu multiplicar, usar o operador de multiplicação? Ele aceita? Você pode fazer essa pergunta para qualquer outro operador, e se eu for dividir, ele aceita? Bota lá no compilador e faz teus testes. Eu não vi como é que se diz? Documentação, nada falando a respeito, né? Eu imagino que vai sair um erro, bem provável, né? Você não pode dividir tudo, né? A gente não dividia vetores no plano nem no espaço, né? Dividia por número, né? Que é dividir é multiplicar pelo inverso, é a multiplicação escalar é você multiplicar pelo inverso de um número. Dividir por um número diferente de zero, que o inverso de zero não existe. Naturalmente, eu não posso multiplicar por números reais também, que fica meio sem contexto. Como é que seria uma tupla, 1,5 uma tupla? Vou botar 1 e depois mais a metade.
Pode até testar isso se a tuba tiver um número par, que você pode, um número par de elementos, que a metade você pode aceitar. Né? É natural que essa operação aqui só seja feita para números positivos. Né? Eu não testei para número negativo se é possível. Uma operação também que eu imagino que em algum contexto não seria nem natural estar se usando. Né? Apenas checar que é possível fazer e a interpretação que ela usa. Então você pegar uma tupla e multiplicar por 3 nada mais do que você concatenar 3 vezes alguma coisa, é uma coisa de 3 mais 3 mais 3, né? Então é a tupla mais a tupla mais a tupla. Estou concatenando 3 vezes. O resultado vai ser esse, né? Bom, é isso aí. No resumo adiante a gente faz uma descrição dos métodos existentes. Observe que enquanto que lista tinha uma quantidade bastante razoável de métodos, tudo por ser inalterável, eu não uso muito método, muito pouco, né? Só tem um método count, ele faz o quê? Retorna o número de vezes que um determinado item, como a tupla pode ter valores repetidos, né? Você quer saber quantas vezes um determinado item está saindo, o count faz isso, né? Ele determina o item que você quer checar se existe lá. Se for um número, não iria ter essa aspa, né? Já que tupla pode admitir número, né? Aspa se for uma string, né? Você quer verificar quantas vezes uma string aparece nos valores de uma tupla, esse seria o objetivo do método. Né? Em alguns exercícios a gente faz isso, eu não vou estar repetindo os exercícios para tupla, porque a metodologia é análoga do que a gente fez para a lista. Eu sugiro que vocês repitam o mesmo procedimento que a gente fez no início da nossa abordagem de hoje, na hora de estar resolvendo os exercícios. E o índice, você tem que encontrar o índice numérico, né? Na contagem positiva, o retorno sempre é positivo, na contagem negativa não. Na contagem negativa sempre é você botar um negativo e subtrair do índice positivo a quantidade de elementos da lista mais um. Né? Mais um porque a contagem positiva começa no zero. Muito bem, isso aqui, se você quer saber a posição de determinado item, para fazer qualquer. Vai depender do contexto de programação, fazer qualquer manipulação com a informação, o uso da informação, então esse comando que retorna. Nos exercícios a gente faz uso disso. Bom, e com isso nós terminamos a nossa abordagem, né? Espero que vocês tenham compreendido direitinho. Depois que a gente vai pegando intimidade com lista, vai ficando mais natural o aprendizado nas outras coleções de dados. Né? Está faltando a gente fazer ainda abordagem sobre conjuntos e dicionários. Dicionários é bem importante. De todos esses tipos de coleções de dados, esse é mais importante para guardar informações. Realmente o que a empresa faz no banco de dados e a forma de padronizar a inserção desses dados é através do dicionário. Né? Dicionários que inclusive aceita como elementos dicionários, que é o que eles chamam de dicionários alinhados. Né? Bom, sem mais muito blá blá blá, né? Vai estar encerrando por aqui. Qualquer outra informação necessária que eu tenha relacionada com o curso, eu me comunico com vocês através do WhatsApp, inclusive com relação às aulas de dúvidas e exercícios para a nossa próxima prova. Tá bom? Então, mais uma vez, uma ótima semana aí para todos e estamos encerrando nossa apresentação. Okay?